pessoal, meu nome é Beatriz e nesse vídeo eu vou mostrar para você como que resolver essa questão dada uma função com duas variáveis aqui, tá bom? Essa função é a função g. Se você gostar desse vídeo, clica aí em curtir, tá? Porque você vai ajudar o YouTube a levar esse vídeo para outras pessoas que também têm interesse em estudar cálculo. Bem, vamos lá. Então a gente tem a função g de xy e a gente tem que calcular. Primeira coisa, a g de 2 e menos 1, né? No ponto 2 menos 1. Beleza, então vamos lá. Bem, inicialmente, a gente vai fazer, nós vamos desenhar, tá? A circunferência trigonométrica. Não ela toda. Trigonométrica. Tá bom? Porque a partir desses dados a gente vai responder algumas questões. Então, eu tenho aqui, né? O eixo do cosseno do nosso ângulo. E aqui a gente tem o eixo do seno do nosso ângulo, tá? E temos a circunferência aqui, o raio é 1. Então, eu tenho 1, menos 1, menos 1 e 1. Então, essa é a nossa circunferência aqui trigonométrica, tá? Aqui a gente tem 0 grau, tá? Ou a gente tem os 360 graus, que é a volta completa. Aqui a gente tem os 90 graus, aqui os 180 graus e aqui a gente tem os 270 graus. Beleza. Então, bora lá. Letra A. Vamos responder a letra A. Ele quer que a gente calcule g de 2 menos 1. Ok. Então, eu tenho que a g de 2 menos 1 é igual ao cosseno. No lugar do x, eu coloco 2 mais 2 vezes o menos 1, que é o valor do y. Então, eu tenho cosseno de 2 mais vezes menos, menos, 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho que calcular o cosseno de 0, não é? O valor o 0 é o valor do nosso ângulo. Então, a gente tem que, quando o cosseno de alfa é 0, o valor desse ângulo o cosseno desse ângulo é 1, tá? Aqui, a gente tem que o cosseno de 0 é 1. Beleza. Então, a gente respondeu a letra A. Na letra B, ele pede pra gente determinar o domínio de G. Bem, o que que acontece? A gente tem a circunferência trigonométrica, né? E para cada ponto aqui existe uma abertura do ângulo que reflete no eixo do cosseno. A gente sabe que, pensando nas propriedades do cosseno, a gente pode ter tanto a volta no sentido anti-horário, quanto a volta no sentido horário. Então, esse valor aqui, que x mais 2y vai assumir no final, pode ser tanto um valor positivo, quanto pode ser um valor negativo, tá? Ou seja, né, o domínio da nossa função, sendo a função cosseno de x mais 2y, ele é dada pelo R2. É exatamente o R2, porque você lembra que eu falei que esse valor aqui pode ser tanto um valor positivo quanto um valor negativo, tá? O que pode acontecer também, não é o nosso caso aqui, mas pode acontecer de pedir que você represente o gráfico do domínio da função, tá? Como determinar o gráfico do domínio dessa função? Eu tenho dessa função, o domínio, dessa função. Eu tenho aqui, ó, x mais 2y, né? Então, a gente tem que o gráfico do domínio é exatamente uma função do primeiro grau. Porque, olha só, a gente tem aqui x mais 2y, então a gente pode escrever isso como y igual a menos x sobre 2, tá? Essa é uma forma da gente conseguir escrever o domínio da função e vai ser uma equação do segundo grau. Então, só vou escrever aqui, ó, uma equação do primeiro grau. Então, eu vou escrever aqui que o domínio, né,
ele é representado pela reta, né? Y. Então, eu tenho x mais 2y. Se a gente fosse considerar x mais 2y igual a zero, então a gente teria 2y igual a menos x, né? Então, y igual a menos x sobre 2. Então, eu tenho a reta y igual a menos x sobre 2. Nosso domínio é representado por essa reta aí, tá? A imagem, letra C, a imagem. Como a gente determina a imagem da função? Bem, a gente tem que considerar a nossa expressão como um todo, que é o cosseno de x mais 2y, tá? Pessoal, olha só. Bem, independente do valor que eu tiver resultando aqui em x mais 2y, eu vou sempre ter na minha imagem 1, meio, raiz de 2 sobre 2. Eu sempre vou ter a minha imagem aqui refletida no eixo do cosseno, variando aqui entre menos 1 e 1, tá? Vai ser sempre independente do que vai ter aqui, ó, em x mais 2y. Então, vou escrever aqui para ficar melhor. Nós sabemos que o cosseno de alfa, que menos 1 é menor ou igual que o cosseno de alfa, que é menor ou igual que 1, certo? Disso aqui, nós temos que, independente do valor de alfa, nós temos que o nosso cosseno vai estar entre menos 1 e 1, tá? X mais 2y é menor ou igual que 1. Portanto, né? Portanto, nós temos que a imagem da função f está no intervalo que vai de menos 1 a 1, tá? Então, são essas aí as respostas para essa questão da função g, que é uma função com duas variáveis, tá? Se você gostou do vídeo, clique em curtir, que assim o YouTube vai mandar para outras pessoas. Muito obrigada pela sua atenção.